Ele entrou naquele restaurante e viu a ex-esposa grávida limpando mesas. O coração dele parou. Mas quando ela olhou para ele e sorriu daquele jeito estranho, ele percebeu. Aquilo não era acaso. Era uma armadilha. E o pior, ele tinha caído direitinho. O que ela descobriu mudou tudo, até quem era o verdadeiro vilão dessa história. Rodrigo Almeida nunca imaginou que veria aquela cena. Quando empurrou a porta de vidro do restaurante Vila Fontana, esperava uma noite comum de negócios. Investidores japoneses, contratos milionários, champanhe caro. O que ele não esperava era ver Marina do outro lado do salão. Uniforme simples de garçonete, barriga de grávida marcando a blusa, limpando uma mesa como se a vida dela dependesse daquilo. O mundo parou. O ar ficou pesado. Ele sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ela levantou o rosto. Os olhos deles se encontraram. E Marina sorriu. Não foi um sorriso de quem estava surpresa. Não foi um sorriso de quem estava constrangida. Foi um sorriso de quem estava esperando por aquele momento exato. Um sorriso frio, calculado, assustador. Rodrigo ficou paralisado na entrada. O maitre perguntou algo, mas ele não ouviu. Só conseguia olhar para ela, para a mulher que ele tinha amado, para a mulher que ele tinha traído, para a mulher que ele tinha destruído. E agora ela estava ali, grávida, servindo mesas e sorrindo para ele como se soubesse de algo que ele não sabia. Um dos investidores japoneses tocou no ombro dele. "Senhor Almeida, está tudo bem?" Rodrigo piscou, voltou para a realidade, forçou um sorriso. Sim, vamos para a mesa. Mas não estava tudo bem. Nada estava bem. Porque Marina continuava olhando para ele. E aquele olhar não tinha dor. Tinha outra coisa. Algo que ele não conseguia decifrar. Eles sentaram na mesa do canto, a melhor do restaurante. Vidro do chão ao teto, vista para a cidade iluminada, lustre de cristal refletindo luz dourada. Rodrigo pediu vinho, conversou sobre exportações, fingiu estar presente. Mas de 5 em 5 minutos, seus olhos procuravam Marina pelo salão. Ela servia outras mesas, anotava pedidos, limpava copos, tudo com aquela calma estranha de quem estava representando um papel. Alguns anos atrás, Marina tinha sido a mulher dele. Casamento perfeito, vida perfeita, até o dia em que ele destruiu tudo, a secretária, Bruna. O caso que começou sem querer e terminou com Marina pegando mensagens no celular dele. Ele lembrava da cara dela naquele dia. O choque, a dor, as lágrimas silenciosas, o divórcio que veio rápido, frio, cruel, e depois Marina desapareceu da vida dele. Até agora. A gerente do restaurante, uma mulher de uns 40 anos, com cara de quem odiava a própria vida, passou por Marina e falou alto o suficiente para metade do salão ouvir. "Marina, a mesa 12 está esperando água há 5 minutos. Você quer ser demitida hoje?" Marina abaixou a cabeça. "Desculpa, Valéria, já vou levar." Valéria revirou os olhos. Já vou levar. Se fosse boa no que faz, já teria levado." Rodrigo sentiu o peito apertar. Marina não merecia aquilo. Não merecia ser tratada daquele jeito. Não importava o que tinha acontecido entre eles. Ela não merecia. Mas ela não reagiu. Não chorou. Não se defendeu. Apenas pegou a jarra de água e seguiu para a mesa 12. E quando passou perto da mesa de Rodrigo, ela olhou direto para ele de novo e sorriu de novo. Aquele mesmo sorriso gelado. Um dos investidores japoneses, Sr. Takeshi, comentou em voz baixa. "Aquela garçonete parece deslocada aqui. Está grávida. Deveria estar em casa descansando." O outro, Sr. Yamamoto, concordou. "No Japão, mulheres grávidas não trabalham em serviço pesado. É perigoso para o bebê." Rodrigo não disse nada, só fingiu olhar o cardápio enquanto o coração batia descompassado. Marina voltou com a bandeja. Aproximou da mesa deles. Rodrigo sentiu o corpo inteiro travar.
Ela colocou as taças de vinho na frente de cada um, movimentos precisos, mãos firmes. Quando chegou a vez dele, ela segurou a taça por alguns segundos a mais que o necessário. Os olhos deles se encontraram de novo, e ela falou baixinho só para ele ouvir. Surpreso de me ver aqui, Rodrigo. Ele engoliu seco. Marina, Sua conta vai estar pronta no final da noite, senhor. Ela cortou voz fria, profissional. Virou as costas e saiu. Rodrigo ficou olhando ela se afastar. O senhor Takeshi franziu a testa. Vocês se conhecem? Rodrigo tomou um gole de vinho e mentiu. Não, achei que era alguém conhecido, mas me enganei. Meia hora depois, Rodrigo viu algo que fez o sangue gelar. Marina estava na mesa dos fundos, servindo um homem de terno cinza. Eles conversavam baixo. O homem mostrava algo no celular. Marina olhava com atenção. Depois, pegou um guardanapo e anotou alguma coisa. O homem acenou com a cabeça e saiu do restaurante pela porta lateral. Tudo rápido, discreto, estranho. Rodrigo não conseguiu se segurar. No meio da conversa sobre logística portuária, ele se desculpou. Com licença, preciso atender uma ligação importante. Foi até o banheiro, mas parou no corredor. Marina estava encostada na parede, mexendo no celular. Ele se aproximou. Marina. Ela levantou o rosto. Nada de surpresa, nada de medo, só aquele olhar frio. Rodrigo, precisando de algo? O que você está fazendo aqui? Trabalhando, não está vendo? Você sabe que eu venho jantar aqui toda quarta-feira. Marina sorriu de novo. E dessa vez, o sorriso foi pior. Foi cruel. Eu sei. Rodrigo sentiu um arrepio subir pela espinha. Você escolheu trabalhar aqui de propósito? Escolhi. Ela falou devagar, cada palavra pesada como pedra. Precisava de um emprego e esse restaurante tem ótimas gorjetas. Marina, pelo amor de Deus, me diz o que está acontecendo. Ela guardou o celular no bolso, olhou para a barriga, depois para ele. Você acha que me destruiu, Rodrigo? Acha que me deixou no fundo do poço e seguiu feliz com sua vida? Ela deu um passo para frente. Você não faz ideia do que eu perdi por sua causa. Eu sei que te machuquei. Machucar? Ela quase riu. Você não me machucou, Rodrigo. Você me destruiu. Me tirou tudo. Minha casa, meu emprego, minha dignidade. E sabe o pior? Você nem sabe como fez isso. Rodrigo sentiu confusão misturada com culpa. Marina, eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo. Mas, por favor, me deixa te ajudar. Você está grávida. Não deveria estar trabalhando assim. Marina inclinou a cabeça de lado, como se estivesse estudando ele. Ajudar? Você quer me ajudar agora? Ela soltou uma risada baixa, sem humor. Guarda sua ajuda. Eu não preciso. Já tenho tudo o que preciso. O que você quer dizer com isso? Valéria gritou do salão. Marina, mesa 5 está reclamando. Agora! Marina deu um passo para trás. Tenho que voltar ao trabalho. Ela virou para sair, mas parou. Olhou por cima do ombro. Ah, Rodrigo, você vai descobrir muito em breve, quando for a hora certa. E saiu andando. Rodrigo ficou parado no corredor, o coração batendo rápido, a cabeça girando. O que ela quis dizer, o que ele ia descobrir, e por que ela estava tão calma, tão controlada, tão assustadora. Quando voltou para a mesa, os investidores japoneses já estavam de saída. Fecharam o contrato, apertaram as mãos, saíram. Rodrigo ficou sozinho na mesa, olhando o vinho que não tinha bebido. Marina passou perto dele de novo, deixou a conta na mesa. Ele olhou para ela. Marina, por favor. Ela parou. Virou o rosto, e pela primeira vez na noite, ele viu algo diferente nos olhos dela. Não era raiva, não era tristeza, era determinação, pura, fria, inabalável. Você acha que isso aqui é acaso? Ela perguntou baixinho. Acha que eu estou aqui porque a vida me jogou no lixo? Ela se inclinou levemente. Eu escolhi estar aqui, Rodrigo. Escolhi trabalhar nesse restaurante. Escolhi servir você. Porque eu precisava ter certeza. Certeza de que,
Marina sorriu pela última vez naquela noite, e o sorriso foi de quem tinha todas as cartas na mão. De que você não sabia de nada. Ela bateu de leve na mesa. Boa noite, Sr. Almeida, e bem-vindo ao jogo. Rodrigo ficou olhando ela sair pela porta dos fundos. O restaurante estava quase vazio. Apenas 2 garçons limpando mesas. E ele ali, sozinho, com a sensação de que o chão tinha acabado de abrir embaixo dos pés. Porque Marina não estava fugindo dele. Marina estava caçando ele. E ele não fazia ideia do porquê. Rodrigo não conseguiu dormir naquela noite. Ficou acordado até às 4 da manhã, sentado na varanda do apartamento, olhando para a cidade iluminada, tentando entender o que tinha acontecido. As palavras de Marina ecoavam na cabeça dele como um disco arranhado. Bem-vindo ao jogo. Que jogo? Que certeza! Por que ela estava tão calma, tão controlada, tão perigosa? Na manhã seguinte, ele fez algo que nunca tinha feito antes. Ligou para Paulo Mendes, um investigador particular que tinha trabalhado para a empresa dele em casos de espionagem industrial. Paulo era discreto, eficiente e não fazia perguntas desnecessárias. Preciso de informações sobre alguém, Rodrigo disse ao telefone, a voz rouca de cansaço. Urgente. 2 dias depois, o relatório chegou. Rodrigo abriu o envelope no escritório, trancou a porta, sentou na cadeira de couro e começou a ler. Marina Oliveira Santos, idade, 38 anos, situação financeira, crítica. Moradia, pensão na Zona Leste, quarto compartilhado com a mãe, Dona Célia, que sofria de uma condição grave nos rins e precisava de hemodiálise 3 vezes por semana. Rodrigo sentiu o peito apertar. A mãe dela estava doente. Marina estava sozinha, grávida, trabalhando em pé 8 horas por dia. Ele continuou lendo. Emprego anterior. Demitida da Almeida Exportações. 3 meses após o divórcio. Motivo: corte de pessoal. Mas alguma coisa naquela linha não batia. Marina era contadora formada, tinha anos de experiência, conhecia todos os processos da empresa. Por que demitir justamente ela? Rodrigo pegou o telefone interno. Manda o Leonardo subir aqui, agora. Leonardo Ferraz era o sócio dele, responsável pela área financeira. Homem de 40 e poucos anos, sempre de terno impecável, sempre com um sorriso fácil. Ele entrou na sala alguns minutos depois. E aí, Rodrigo, que urgência é essa? Por que você demitiu a Marina? Leonardo piscou. Quem? Marina, minha ex-esposa. Ela trabalhava na contabilidade. Ah, sim. Leonardo sentou na cadeira em frente à mesa. Corte de custos, cara. Você mesmo aprovou a lista. Eu não lembro de aprovar demissão dela. Foi naquela época que você estava viajando muito. China, Estados Unidos. Eu cuidei de tudo. Você assinou os papéis por e-mail. Rodrigo franziu a testa. Não lembrava de ter assinado aquilo. Mas também não lembrava de muita coisa daquela época. Estava mergulhado em trabalho, tentando esquecer o divórcio, tentando não pensar em Marina. E por que justamente ela? Leonardo deu de ombros. Olha, para ser sincero, ela era boa, mas depois do divórcio o clima ficou estranho. Pessoal comentava. Achei melhor evitar problemas. Evitar problemas. Rodrigo repetiu devagar. Você destruiu a carreira dela para evitar problemas? Ei, calma. Leonardo levantou as mãos. Não foi assim. Ela recebeu indenização direitinho. E outra, ela que se meteu com você. Não é culpa minha que deu errado. Rodrigo sentiu uma raiva surda subindo. Sai da minha sala. Leonardo ficou parado por alguns segundos, como se não tivesse entendido. Depois levantou, ajeitou o terno e saiu. Mas antes de fechar a porta, virou e falou com aquele sorriso de sempre. Relaxa, Rodrigo. Água passada. Segue o jogo. A porta fechou. Rodrigo ficou olhando para o relatório. Segue o jogo. Marina tinha dito, bem-vindo ao jogo. Leonardo tinha dito, segue o jogo. Coincidência? Ou ele estava ficando paranoico? No final da tarde, Paulo ligou. Senhor Almeida, preciso falar com o senhor pessoalmente. Urgente. A voz dele estava tensa. Meia hora depois,
Eles se encontraram num café longe do centro empresarial. Paulo estava pálido. Alguém está investigando o senhor. Rodrigo sentiu o sangue gelar. Como assim? Hackearam meus arquivos. Levaram cópias de tudo que eu tinha sobre a senhora Marina. E mais, rastrearam minha localização, meus contatos, meus clientes. Paulo se inclinou sobre a mesa. Quem quer que seja é profissional. Muito profissional. Você acha que foi ela? Não sei. Mas quem fez isso sabe o que está fazendo. Paulo hesitou. Senhor Almeida, com todo respeito, o senhor se meteu em alguma coisa que eu deveria saber? Rodrigo não respondeu. Pagou o café, saiu, entrou no carro. E fez a única coisa que conseguia pensar naquele momento. Voltou ao restaurante Vila Fontana. Eram quase 8 da noite quando ele chegou. O movimento estava intenso. Garçons correndo de um lado para o outro. Valéria gritando ordens. E Marina no meio do salão, servindo uma mesa com 4 executivos. Rodrigo entrou, pediu uma mesa, sentou de costas para a parede, de onde conseguia ver o salão inteiro. Marina o viu. Parou por alguns segundos. Depois continuou trabalhando como se ele não estivesse ali. Mas Rodrigo viu ela pegar o celular discretamente, digitar algo rápido, guardar de volta no bolso. Alguns minutos depois, um homem de terno cinza entrou no restaurante. O mesmo homem que tinha conversado com ela alguns dias atrás. O homem se sentou sozinho numa mesa do canto. Marina foi até ele, anotou o pedido, voltou para a cozinha. Rodrigo observou tudo. O homem não comeu, não bebeu, só ficou ali, mexendo no celular. E quando Marina passou perto dele de novo, o homem mostrou a tela do celular. Marina olhou, balançou a cabeça e seguiu. Rodrigo não aguentou mais. Levantou, foi direto até a mesa do homem. Com licença. O homem levantou o rosto. Tinha uns 50 anos. Cabelo grisalho bem cortado. Olhar frio. Sim? Você conhece a Marina? O homem sorriu. Quem? A garçonete. Você conversou com ela agora, há pouco. Conversei com várias garçonetes. Trabalhando aqui, entende? O homem pegou a pasta que estava ao lado da cadeira. Se me der licença, tenho um compromisso. Ele se levantou e saiu. Rodrigo ficou parado no meio do salão, sentindo os olhares curiosos dos outros clientes. Valéria se aproximou, irritada. Senhor, o senhor está incomodando nossos clientes. Por favor, volte para sua mesa ou vou ter que pedir que se retire. Rodrigo voltou para a mesa. Pediu um uísque. Tomou de uma vez. E esperou. Esperou o restaurante esvaziar. Esperou os últimos clientes saírem. Esperou os garçons começarem a arrumar as mesas para o dia seguinte. E esperou Marina sair pela porta dos fundos. Ele correu atrás dela. Marina, espera! Ela parou na calçada. A rua estava escura, apenas alguns postes de luz funcionando. Ela virou devagar. Rodrigo, ainda aqui? Eu preciso saber o que está acontecendo. Você precisa. Ela deu uma risada baixa. Engraçado. Quando eu precisava de respostas, você sumiu. Marina, por favor. Você acha que eu não sei que contratou o investigador? Ela cortou. Acha que eu não vi o Paulo Mendes vasculhando minha vida? Acha que sou idiota? Rodrigo ficou sem palavras. Como ela sabia? Marina deu 2 passos para frente. Agora estava perto dele, perto o suficiente para ele ver o cansaço no rosto dela. As olheiras profundas, a barriga grande de grávida que mal cabia no uniforme. Você quer saber a verdade, Rodrigo? Quer mesmo? Sim. Então escuta bem. Ela falou devagar. Cada palavra uma facada. Você não me traiu só com a Bruna. Você me traiu de um jeito muito pior. Ela colocou a mão na barriga. Você deixou que me tirassem tudo. Meu emprego, minha casa, minha dignidade. E sabe por quê? Porque você estava ocupado demais brincando de empresário bem-sucedido. Marina, eu não sabia. Você não sabia. Ela quase gritou. Você é dono da empresa. Como você não sabia que me demitiram? Como você não sabia que bloquearam minha conta? Como você não sabia que espalharam mentiras sobre mim no mercado inteiro para ninguém mais me contratar? Rodrigo sentiu o chão sumir de novo. Que mentiras! Marina respirou fundo.
Os olhos dela brilhavam, mas não de lágrimas, de raiva, pura e concentrada. Disseram que eu roubava da empresa, que falsificava documentos, que era instável emocionalmente. Ela soltou uma risada amarga. Sabe o que acontece com uma contadora acusada de fraude? Ela nunca mais consegue emprego na área. Quem fez isso com você? Você quer realmente saber? Marina tirou o celular do bolso, mexeu em alguns arquivos, mostrou a tela para ele. Lê. Rodrigo pegou o celular. Era um e-mail. Remetente, Leonardo Ferraz. Destinatário, Departamento de RH. Assunto, demissão por justa causa. Marina Oliveira Santos. Motivo, suspeita de irregularidades contábeis e comportamento inadequado no ambiente de trabalho. Rodrigo sentiu a respiração falhar. Não, não pode ser. Pode. Marina pegou o celular de volta. Seu querido sócio me destruiu e sabe o melhor? Ele fez isso com sua assinatura digital. Você autorizou minha destruição e nem percebeu. Marina, eu juro que não sabia. Eu sei. Ela o interrompeu. E pela primeira vez, a voz dela ficou mais baixa, quase humana. Eu sei que você não sabia. Por isso estou aqui. Por isso eu precisava te ver de perto. Precisava ter certeza de que você era só um idiota e não um monstro. Rodrigo engoliu seco. O que você vai fazer? Marina guardou o celular. Olhou para ele com aquele olhar frio de novo. Vou pegar o que é meu. Vou destruir quem me destruiu. E você... Ela hesitou. Você vai decidir de que lado está. Que lado? Da verdade. Ela deu um passo para trás. Ou da mentira que você construiu chamada de vida. Um táxi parou na esquina. Marina acenou. Antes de entrar, olhou para Rodrigo uma última vez. Ah, e Rodrigo, para de me seguir. Quando eu precisar de você, eu vou te procurar. Ela entrou no táxi. A porta fechou. O carro saiu. Rodrigo ficou parado na calçada vazia, sozinho, com a sensação de que tinha acabado de descobrir que sua vida inteira era uma mentira. E o pior, Marina estava certa. Ele tinha que escolher um lado. Rodrigo passou os 3 dias seguintes como um homem obcecado. Não conseguia trabalhar, não conseguia dormir. Apenas pensava em Marina, no sorriso frio dela, nas palavras que ela tinha soltado como bombas. Da verdade ou da mentira que você construiu chamada de vida. Aquela frase ecoava na cabeça dele sem parar, como uma música irritante que não sai da mente. Na manhã da quinta-feira, ele recebeu um envelope no escritório, sem remetente, sem identificação. Apenas seu nome digitado numa etiqueta branca colada no papel pardo. A secretária deixou na mesa dele com um bilhete. Chegou por motoboy. Não quis se identificar. Rodrigo abriu devagar, como se o envelope pudesse explodir nas mãos dele. Dentro tinha um pendrive preto. Nada mais. Nenhum bilhete. Nenhuma explicação. Rodrigo olhou para aquele objeto pequeno como se fosse uma granada. Sabia que não deveria conectar num computador da empresa. Sabia que poderia ser vírus, armadilha, qualquer coisa, mas a curiosidade foi mais forte. Pegou o notebook pessoal, trancou a porta da sala, fechou as cortinas e conectou o pendrive. 3 pastas, cada uma com um nome que fez o sangue dele gelar. Contratos falsos, contas offshore, propina fiscais. Rodrigo clicou na primeira pasta. Dezenas de arquivos, PDFs escaneados de contratos de exportação. Mas quando ele começou a ler, percebeu que os valores estavam errados. Muito errados. Contratos declarados por 10 milhões, que na verdade valiam 20. Diferenças que somavam milhões de reais desviados. Ele abriu a segunda pasta. Contas bancárias em paraísos fiscais, Ilhas Cayman, Panamá, Suíça, todas em nomes de empresas fantasmas. E quando ele cruzou os dados, viu o padrão. Todo mês, durante os últimos 4 anos, transferências milionárias saíam da empresa dele e caíam nessas contas. A assinatura digital em todos os documentos? Leonardo Ferraz. Rodrigo sentiu o estômago revirar. Leonardo estava roubando a empresa. Roubando dele, durante anos.
E ele tinha sido idiota demais para perceber. Confiou, delegou, deixou Leonardo cuidar da parte financeira enquanto ele tocava as operações. E Leonardo aproveitou cada segundo dessa confiança. A terceira pasta era a pior. Gravações de áudio. Rodrigo clicou na primeira. A voz de Leonardo ecoou pelos fones de ouvido. Precisa ser discreto. A Marina não pode descobrir. Se ela auditar as contas, a gente se lasca. Outra voz respondeu feminina, suave, conhecida. Bruna. Relaxa. Eu vou fazer ele ficar tão distraído que não vai sobrar tempo para ele prestar atenção em nada. Rodrigo apertou pause. As mãos tremiam. Aquilo não podia ser verdade. Conectou de novo. A conversa continuava. Leonardo. Você tem certeza que consegue seduzir ele? Bruna riu. Amor, por favor. Homem rico e carente, mais fácil que tirar doce de criança. Leonardo. E a Marina? Bruna. Deixa comigo. Quando eu terminar, ela vai estar tão destruída que nunca mais vai querer voltar para aquele escritório. Rodrigo arrancou os fones de ouvido. Levantou rápido demais. A cadeira caiu para trás. Bateu no chão com estrondo. Ele foi até a janela. Abriu. Respirou fundo. A cidade lá embaixo continuava funcionando como se nada tivesse acontecido. Carros, pessoas, vida normal. Mas para ele, o mundo tinha acabado de desmoronar pela segunda vez em uma semana. Bruna não tinha se apaixonado por ele. Nunca a amou. Foi tudo armação. Ele tinha destruído o casamento dele, perdido Marina, perdido tudo, por uma mentira, por um plano que Leonardo arquitetou para tirar a única pessoa que poderia descobrir a fraude. Marina, a contadora, a única que auditava os contratos com atenção aos detalhes. Rodrigo voltou para a mesa. Tinha mais uma gravação. Clicou. A voz de Leonardo de novo, mas dessa vez tensa. A Marina está investigando. Não sei como, mas ela conseguiu cópias dos contratos antigos. Outra voz masculina, grave, que Rodrigo não reconheceu. Quer que eu resolva? Leonardo hesitou. Resolve, mas tem que parecer acidente. Não podemos levantar suspeitas. Resolver. Parecer acidente. Rodrigo sentiu um frio percorrer a espinha. Eles estavam falando de... Não. Não podia ser. Ele avançou a gravação. Leonardo de novo. E o namorado dela? A voz grave respondeu. Gabriel, já está resolvido. Acidente de moto. Freio adulterado. Polícia arquivou como fatalidade. Rodrigo vomitou. Correu até o banheiro privativo da sala. Se ajoelhou no vaso. E vomitou até não sair mais nada. Gabriel. O homem que Marina amou depois dele, o pai do bebê dela, foi assassinado por ordem de Leonardo. E a culpa de tudo, no final das contas, voltava para ele. Porque se ele não tivesse sido covarde, se não tivesse caído na armadilha da Bruna, se tivesse prestado atenção na própria empresa, nada disso teria acontecido. Ele lavou o rosto, olhou para o espelho. O homem que olhava de volta era um estranho. Alguém que tinha construído um império em cima de areia. Alguém que tinha confiado nas pessoas erradas. Alguém que tinha perdido a única pessoa que realmente importava. Rodrigo voltou para a mesa, pegou o pendrive, colocou no bolso. Pegou o celular. Discou o número que Paulo, o investigador, tinha dado como emergência. Paulo, preciso de você, agora, no endereço que eu vou mandar. E traz alguém de confiança da Polícia Federal. 1 hora depois, Rodrigo estava na porta da pensão onde Marina morava. Bateu. Ninguém atendeu. Bateu de novo. Uma senhora idosa abriu a porta do quarto ao lado. Se procura a Marina, ela está no hospital. O coração dele parou. Hospital? O que aconteceu? Passou mal no trabalho. Caiu. A ambulância levou faz umas 2 horas. Rodrigo desceu as escadas correndo. Entrou no carro, ligou para todos os hospitais da região até achar. Hospital Santa Cruz. Ela estava lá. Ele dirigiu como louco, estacionou em vaga proibida, correu para a emergência. Marina Oliveira Santos, onde ela está? A recepcionista checou o sistema. Leito 12, mas só família pode entrar.
Eu sou o pai do bebê. A mentira saiu tão natural que ele mesmo se assustou. A recepcionista entregou uma pulseira de visitante. Rodrigo entrou na ala de emergência. Achou o leito 12. Marina estava deitada, conectada a soro, monitor cardíaco apitando num ritmo constante. Ela abriu os olhos quando ouviu os passos dele, e pela primeira vez não tinha aquele olhar frio. Tinha medo. Rodrigo! A voz dela saiu fraca. Ele se aproximou. Puxou uma cadeira, sentou ao lado da cama. O que aconteceu? Pressão subiu. Médica disse que é gravidez de risco, preciso de repouso. E você vai ter, ele falou com firmeza. Eu vou cuidar de tudo. Marina soltou uma risada amarga. De novo com isso? Rodrigo, eu não preciso de você. Eu sei. Ele tirou o pendrive do bolso, colocou na mesa ao lado da cama. Mas agora eu preciso de você. Marina olhou para o pendrive, depois para ele. Você viu? Vi tudo. As contas, as gravações. Gabriel. Ele engoliu seco. Marina, eu sinto muito por tudo. Por ter sido cego, por ter confiado no Leonardo, por ter deixado a Bruna me manipular, por não ter protegido você. Marina fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Gabriel morreu por minha causa. Não, Gabriel morreu porque o Leonardo é um monstro. Rodrigo segurou a mão dela. Marina não puxou. E eu vou fazer ele pagar, mas preciso da sua ajuda. Marina abriu os olhos. Por que você acha que eu mandei aquele pendrive para você? Rodrigo ficou em silêncio. Claro, tinha sido ela. Quem mais? Eu tenho todas as provas, Marina continuou. Documentos, gravações, testemunhas. Mas sozinha, ninguém vai acreditar em mim. Vão dizer que é vingança de ex-esposa rancorosa. Ela apertou a mão dele. Mas se você denunciar, se o dono da empresa for atrás do próprio sócio, aí a coisa muda. Quem é o homem de terno cinza? Rodrigo perguntou. Aquele que conversa com você no restaurante. Marina sorriu pela primeira vez desde que ele tinha entrado. Augusto Vilela, advogado criminalista e ex-delegado da Polícia Federal. Ele está me ajudando a montar o caso. Por quê? Por que ele está fazendo isso? Porque a filha dele também foi vítima de fraude corporativa. Ela se matou quando perdeu tudo. Marina respirou fundo. Augusto dedica a vida a destruir empresários corruptos. Quando eu contei minha história para ele, ele topou me ajudar de graça. Rodrigo sentiu um peso enorme nos ombros. O que você precisa que eu faça? Preciso que você seja testemunha. Preciso que você entregue os contratos originais que só você tem acesso. Preciso que você fique do lado certo dessa vez. Do seu lado. Do lado da verdade. A médica entrou no quarto. Doutora Patrícia, de acordo com o crachá. Ela checou os monitores, olhou para Marina com preocupação. Você precisa de repouso absoluto. Nada de estresse. Nada de trabalho. Se a pressão subir de novo, pode ser perigoso para o bebê. Marina mordeu o lábio. Eu preciso trabalhar, preciso pagar. Eu pago. Rodrigo interrompeu. Tudo. Hospital, apartamento, remédios, comida, o que você precisar. Rodrigo, não é caridade. É justiça. Ele olhou nos olhos dela. E é o mínimo que eu posso fazer depois de tudo que você perdeu por minha causa. Marina ficou em silêncio por alguns segundos. Depois acenou com a cabeça. Tá bom, mas com uma condição. Qual? Quando a gente destruir o Leonardo e a Bruna, quando tudo isso acabar, você some da minha vida. Para sempre. As palavras cortaram mais fundo que Rodrigo esperava. Mas ele entendeu. Algumas pontes queimadas não têm conserto. Algumas feridas não cicatrizam. Algumas traições não merecem perdão. E ele tinha que aceitar isso. Combinado. Marina fechou os olhos cansada. Rodrigo ficou ali, segurando a mão dela até ela dormir. Depois saiu do quarto, pegou o celular e ligou para Augusto Vilela. Alô? Meu nome é Rodrigo Almeida. A Marina disse que você pode me ajudar a colocar um filho da mãe na cadeia. Do outro lado da linha, Augusto riu. Finalmente! Estava esperando você ligar. A voz ficou séria. Mas você precisa estar preparado.
Porque quando a gente derrubar o Leonardo, sua empresa vai afundar junto. Você está disposto a perder tudo? Rodrigo olhou pela janela do hospital. Lá fora, o sol estava se pondo. Um dia terminando, outro começando. Já perdi tudo que importava. O resto é só dinheiro. Ótimo, Augusto falou. Então, bem-vindo ao time. Agora o jogo mudou, e dessa vez, a gente é quem dita as regras. Rodrigo desligou. Guardou o celular, e pela primeira vez em dias sorriu. Não era um sorriso feliz, era um sorriso de quem finalmente tinha encontrado um propósito, um sorriso de guerra. Leonardo e Bruna não faziam ideia do que estava vindo, mas iam descobrir. Em breve. Augusto Vilela não era o tipo de homem que inspirava confiança à primeira vista. Cabelo grisalho despenteado, barba por fazer, óculos de grau com armação velha. Parecia mais um professor universitário, cansado, do que um ex-delegado da Polícia Federal. Mas quando ele abriu a boca na reunião secreta que marcaram num escritório abandonado na zona industrial, Rodrigo entendeu por que Marina tinha confiado nele. Temos duas opções. Augusto espalhou documentos na mesa empoeirada. Primeira, entregamos tudo para a Polícia Federal agora. Eles abrem inquérito e em 6 meses talvez o Leonardo seja indiciado. Talvez. Porque homem rico com advogado caro tem jeito de escapar. Ele olhou direto para Rodrigo. Segunda opção. A gente arma uma cilada tão perfeita que ele mesmo se entrega, na frente de testemunhas, sem chance de fuga. Marina estava sentada numa cadeira velha, barriga já grande, marcando a gravidez avançada. Ela devia estar em casa descansando, mas insistiu em participar. Eu voto na segunda. Óbvio, Augusto sorriu, porque a primeira opção é para covardes, e vocês dois não vieram até aqui para ser covardes. Ele pegou uma foto de Leonardo e colou na parede. O Leonardo se sente intocável, poderoso. Acha que cobriu todas as pontas soltas. Esse é o erro dele. Homem arrogante sempre comete o mesmo erro. Subestima quem ele destruiu. Rodrigo se aproximou da mesa. Qual é o plano? Jantar de gala da Associação dos Exportadores, daqui a 5 dias. Leonardo vai estar lá, todos os empresários importantes da cidade vão estar lá. Imprensa, câmeras. Augusto bateu o dedo na foto. E você vai fazer um discurso. Discurso sobre o quê? Sobre ética empresarial, sobre transparência, sobre como descobriu fraudes na própria empresa. Augusto cruzou os braços. E no meio do discurso, você vai projetar os documentos, as contas offshore, as gravações, tudo. Na frente de todo mundo. Marina se levantou, animada. Ele não vai ter como negar, não vai ter como fugir. Vai estar cercado. E a Polícia Federal vai estar na porta. Augusto completou. Com mandado de prisão já assinado, porque eu ainda tenho amigos no departamento que adoram prender ladrão de colarinho branco. Rodrigo sentiu um arrepio. Era arriscado. Expor tudo publicamente significava expor a própria empresa, significava manchar o nome que ele tinha construído durante anos. Mas olhou para Marina, para a barriga dela, para o cansaço no rosto dela, e percebeu que não tinha escolha. Algumas coisas valiam mais que reputação. E a Bruna? Ele perguntou. Augusto sorriu de um jeito sinistro. Ah, a Bruna. Essa vai ser a cereja do bolo. 3 dias depois, Rodrigo estava no escritório quando Bruna entrou. Ele não via ela fazia meses. Desde o divórcio, ela tinha sumido. Boatos diziam que estava morando num apartamento que Leonardo tinha comprado para ela, mas ali estava, na porta da sala dele, sorriso sedutor, vestido justo, perfume caro. Oi, Rodrigo. A voz dela era mel e veneno misturados. Faz tempo. Rodrigo forçou um sorriso. Tinha que agir natural. Augusto tinha avisado. Se Leonardo desconfiasse de alguma coisa, o plano desmoronava. Bruna, o que te traz aqui? Saudade. Ela entrou, fechou a porta, se aproximou devagar. Saudade de quando a gente era feliz. Rodrigo sentiu nojo, mas disfarçou. A gente nunca foi feliz, a gente foi conveniente. Bruna parou na frente dele, perto demais.
Não é verdade, a gente tinha química, conexão. Ela colocou a mão no peito dele. E você sabe que ainda tem. Rodrigo segurou a mão dela, afastou com cuidado. Bruna, o que você quer de verdade? Ela suspirou como se tivesse sido pega numa mentira. Tá bom. O Leonardo disse que você está agindo estranho, investigando coisas, fazendo perguntas. Os olhos dela ficaram frios. Ele quer saber o que você descobriu. Nada. Rodrigo mentiu com a cara mais limpa que conseguiu. Só estou revisando contratos antigos. Rotina. Rotina. Bruna não pareceu convencida. Rodrigo, se você descobriu alguma coisa, se está pensando em fazer alguma besteira, eu posso ajudar. Ajudar como? Me diz o que você sabe. Eu convenço o Leonardo a resolver a situação. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Do jeito certo, sem ninguém se machucar. Rodrigo sentiu o sangue ferver. Ela estava ameaçando ele. De forma velada, educada, mas era ameaça. Não sei do que você está falando. Bruna suspirou de novo, dessa vez com impaciência. Você sempre foi teimoso. Ela pegou a bolsa, virou para sair, mas parou na porta. Só uma curiosidade. Você ainda pensa na Marina? O nome dela na boca da Bruna soou como blasfêmia. Por quê? Porque eu vi ela outro dia, grávida, trabalhando num restaurante. Que pena, né? Bruna inclinou a cabeça. Mulher inteligente como ela, acabar daquele jeito, quase dá dó. Rodrigo cerrou os punhos, queria gritar, queria contar tudo, mas se controlou. Bruna, pode sair. Ela deu de ombros, como quiser, e saiu batendo a porta. Rodrigo pegou o celular, mandou mensagem para Augusto. Eles desconfiaram. Bruna veio me interrogar. A resposta veio rápido. Perfeito. Quanto mais nervosos, mais erros cometem. Segue o plano. Na noite do jantar de gala, Rodrigo colocou o smoking, ajeitou a gravata, olhou para o espelho. O homem que olhava de volta não era mais o empresário arrogante de meses atrás. Era alguém cansado, alguém que tinha visto o fundo do poço, alguém que estava prestes a sacrificar tudo por justiça. O salão do Hotel Imperial estava lotado, lustres de cristal, mesas com toalhas brancas, garçons servindo champanhe, empresários rindo, fechando negócios, fingindo ser amigos. Leonardo estava numa mesa do canto, terno impecável, conversando com investidores. Bruna estava ao lado dele, toda produzida, sorrindo como se fossem um casal. Rodrigo subiu no palco quando chamaram seu nome. Microfone na mão, luzes nos olhos, 300 pessoas olhando para ele. Respirou fundo. Era agora ou nunca. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite para falar sobre ética empresarial. Ele fez uma pausa. Leonardo olhava para ele com expressão neutra, mas Rodrigo viu a tensão nos ombros dele. Durante anos, construiu uma empresa baseada em confiança. Confiança dos clientes, dos funcionários, dos sócios. Outra pausa. Mas descobri recentemente que essa confiança foi traída por alguém muito próximo. O salão ficou em silêncio. Leonardo levantou levemente da cadeira, mas Bruna segurou o braço dele. Rodrigo continuou. Fraude fiscal, contas offshore, desvio de milhões. Ele acenou para o projetor. E tenho provas de tudo. A tela atrás dele acendeu. Contratos falsos, transferências bancárias, contas no Panamá. Tudo com a assinatura de Leonardo Ferraz. O salão explodiu em murmúrios. Pessoas levantaram para ver melhor. Jornalistas correram para a frente com câmeras. Leonardo ficou branco, tentou sair, mas Augusto bloqueou a saída lateral. Polícia Federal, você está preso, Bruna gritou. Isso é mentira! Armação! Mas quando a segunda tela acendeu com a gravação de áudio dela, combinando o plano com Leonardo, ela congelou. A voz dela ecoou pelo salão inteiro. Relaxa. Eu vou fazer ele ficar tão distraído que não vai sobrar tempo para ele prestar atenção em nada. Foi o caos. Policiais entraram. Algemas, flashes de câmera. Leonardo gritava sobre advogados, sobre direitos, mas ninguém ligava. Bruna chorava, maquiagem escorrendo, implorando para alguém acreditar nela. Mas todo mundo tinha ouvido, todo mundo tinha visto.
Rodrigo desceu do palco. As pernas tremiam. Augusto se aproximou, colocou a mão no ombro dele. Você fez a coisa certa. Não parece. Rodrigo olhou para a confusão, para os repórteres gritando perguntas, para Leonardo sendo arrastado para fora. Parece que destruí minha própria vida. Não. A voz veio de trás. Marina. Ela estava na porta, tinha assistido tudo. Caminhou devagar até ele. Você salvou sua vida, finalmente. E pela primeira vez em meses, ela sorriu para ele. Um sorriso verdadeiro. A notícia explodiu em todos os jornais na manhã seguinte. Empresário denuncia próprio sócio por fraude milionária. Escândalo na Almeida Exportações. Desvio de fundos e conspiração. As manchetes não pouparam ninguém. O nome de Rodrigo estava em todas, mas não como herói. A imprensa questionava. Por que demorou tanto para descobrir? Será que o dono da empresa estava envolvido? Rodrigo acordou no sofá do apartamento dele, celular explodindo com ligações. Investidores querendo respostas. Clientes cancelando contratos. Funcionários apavorados com medo de perder emprego. A empresa que ele tinha construído durante 15 anos estava desmoronando como castelo de cartas. E ele sabia que isso ia acontecer. Augusto tinha avisado, mas uma coisa é saber, outra é viver. Ele tomou banho, vestiu jeans e camisa simples, olhou no espelho, as olheiras profundas, a barba por fazer, o cansaço no rosto. Não parecia mais um empresário milionário. Parecia um homem comum, carregando o peso de escolhas difíceis. E talvez fosse exatamente isso que ele precisava ser. O telefone tocou. Número desconhecido. Ele atendeu. Alô? Rodrigo Almeida? A voz era feminina, jovem, nervosa. Meu nome é Júlia. Eu trabalhava no departamento financeiro da empresa. Preciso falar com você. Urgente. Sobre o quê? Não posso falar por telefone. Por favor, é importante. Tem a ver com o Leonardo e com a Marina. Rodrigo sentiu o coração acelerar. Onde você está? Cafeteria do centro. Consigo estar lá em 20 minutos. Rodrigo chegou primeiro. Escolheu mesa do fundo, longe das janelas. A moça entrou alguns minutos depois. 20 e poucos anos, cabelo preso, olhar assustado. Sentou na frente dele, olhou ao redor como se esperasse ser seguida. Obrigada por vir, ela começou, mãos tremendo. Eu sei que o senhor deve estar recebendo ódio de todo mundo agora, mas eu precisava contar uma coisa que ninguém sabe. Pode falar. Júlia respirou fundo. Eu fui assistente do Leonardo durante 2 anos. Vi muita coisa. Documentos que não devia ver. Conversas que não devia ouvir. Ela tirou um pendrive da bolsa. E gravei tudo, porque eu tinha medo. Medo do que ele podia fazer se eu contasse para alguém. Rodrigo pegou o pendrive. O que tem aqui? A verdade sobre o Gabriel. O sangue dele gelou. O namorado da Marina? Júlia acenou com a cabeça, lágrimas começando a cair. O Leonardo mandou matar ele, mas não foi só isso. Ele tentou fazer parecer que foi a Marina. Plantou evidências. Mexeu nos freios da moto do Gabriel na oficina onde a Marina tinha levado o carro dela dias antes. Queria que as digitais dela estivessem lá. Rodrigo sentiu náusea subindo. Por que você não contou isso antes? Porque eu tinha medo, Júlia soluçou. O Leonardo ameaçou minha família. Disse que se eu abrisse a boca, minha mãe ia ter um acidente também. Eu só tinha 22 anos. Eu não sabia o que fazer. Rodrigo segurou a mão dela por cima da mesa. Você está fazendo a coisa certa agora. Tem mais, Júlia limpou as lágrimas. A Bruna está grávida de verdade. Rodrigo ficou paralisado. O quê? 3 meses. Fez exame na semana passada. Viu o resultado na mesa dela. Júlia olhou nos olhos dele. E antes que o senhor pergunte, não é seu, é do Leonardo. Eles são amantes há mais de 3 anos. O caso com o senhor foi só cortina de fumaça para destruir seu casamento. Rodrigo encostou na cadeira. A cabeça girava. Bruna grávida do Leonardo. O plano tinha sido ainda mais elaborado do que ele imaginava. Não era só roubar dinheiro, era destruir completamente a vida dele e da Marina. Por que você está me contando isso agora?
Porque vi o que o senhor fez ontem. No jantar, vi um homem corajoso destruindo a própria vida para fazer justiça. Júlia levantou. E eu quero ter essa coragem também. Use essas gravações. Entregue para a polícia. Faça o Leonardo pagar por tudo. Ela saiu antes que Rodrigo pudesse agradecer. Ele ficou ali, segurando o pendrive, sentindo o peso de mais uma revelação horrível. Precisava contar para Marina. Mas como? Como dizer para ela que o homem que ela amou morreu porque Leonardo queria incriminar ela? Que o plano era tão cruel que incluía fazer Marina parecer uma assassina? Rodrigo foi direto para o apartamento onde Marina estava morando, o que ele tinha alugado para ela e Dona Célia. Bateu na porta. Dona Célia abriu, o rosto cansado, mas gentil. Rodrigo, entre. A Marina está no quarto descansando. Preciso falar com ela. Ela passou mal de novo hoje cedo, pressão subiu. O médico disse que qualquer estresse pode ser perigoso agora. Dona Célia segurou o braço dele. O que quer que seja pode esperar? Rodrigo olhou para o pendrive na mão dele. Não, não pode. Marina estava deitada lendo um livro. Quando viu Rodrigo entrar, fechou o livro. Aconteceu alguma coisa? Ele sentou na cadeira ao lado da cama. Preciso te contar uma coisa e vai doer muito. Marina ficou séria. Fala! Rodrigo contou tudo. Sobre Júlia, sobre as gravações, sobre o plano de incriminar Marina pelo assassinato de Gabriel. A cada palavra, ele via o rosto dela ficando mais pálido, os olhos enchendo de lágrimas, as mãos tremendo. Quando ele terminou, Marina simplesmente desabou. Chorou como não chorava fazia meses. Soluços profundos, corpo tremendo, dor saindo de um lugar tão fundo que parecia não ter fim. Dona Célia entrou correndo, abraçou a filha, olhou para Rodrigo com raiva. O que você fez? Eu contei a verdade. Rodrigo sentiu as próprias lágrimas caindo. E ela merecia saber. Marina levantou o rosto vermelho, molhado de lágrimas. Ele ia me colocar na cadeia. Ia me fazer parecer uma assassina. Ia tirar meu filho de mim. A voz dela quebrou. Por quê? Por que tanto ódio? Porque você era a única que podia destruir ele, Rodrigo falou baixinho. Você era inteligente demais, honesta demais, perigosa demais para os planos dele. Marina segurou a barriga, respirando com dificuldade. Dona Célia pegou o celular. Vou ligar para o médico. Não. Marina segurou a mão da mãe. Eu estou bem. Só preciso de 1 minuto. Rodrigo se ajoelhou ao lado da cama. Marina, eu juro por tudo que você foi a pessoa mais importante da minha vida. Eu juro que vou fazer o Leonardo pagar por cada segundo de dor que ele causou. Não só a prisão. Vou destruir ele do jeito que ele destruiu a gente. Marina olhou para ele e pela primeira vez Rodrigo viu algo diferente nos olhos dela. Não era perdão, ainda não. Mas era reconhecimento. Era respeito, era a aceitação de que eles estavam do mesmo lado agora. Como? Ela perguntou. As gravações provam tentativa de homicídio e conspiração para incriminar inocente. Leonardo não vai pegar 5 ou 10 anos, vai pegar 30, perpétua se tivermos sorte. Rodrigo limpou as próprias lágrimas. E a Bruna está grávida dele. Quando isso sair na mídia, quando todo mundo souber que ela estava usando gravidez como carta na manga, ela vai perder tudo também. Marina ficou em silêncio por alguns segundos. Depois pegou o celular. Ligou para Augusto. Tem mais provas. Rodrigo está com você daqui a 1 hora. E Augusto, dessa vez eu quero ver eles implorando por misericórdia. Ela desligou. Olhou para Rodrigo. Gabriel era um homem bom, honesto. Trabalhador, sonhava em ter uma família. A voz dela tremeu. Ele não merecia morrer daquele jeito. E eu vou garantir que o nome dele seja limpo, que todo mundo saiba que ele foi vítima, não estatística. Rodrigo acenou com a cabeça. Vamos fazer justiça. Por ele, por você, por todos que o Leonardo destruiu. Marina estendeu a mão. Rodrigo segurou. E ali, naquele quarto simples, com Dona Célia chorando no canto e o bebê se mexendo na barriga de Marina, os dois fizeram uma promessa silenciosa. Leonardo e Bruna iam pagar, e dessa vez não ia ter escapatória.
Leonardo Ferraz acordou na cela fria da delegação da Polícia Federal, com o barulho de grades se abrindo. Não tinha dormido. Não conseguia. Cada vez que fechava os olhos, via a cena do jantar de gala. As câmeras, os flashes, a humilhação. Ele, que sempre teve o controle de tudo, agora estava preso como bandido comum. O advogado tinha dito que a fiança seria negada. Provas eram sólidas demais, testemunhas demais. Não tinha para onde correr. Um policial parou na frente da cela. Leonardo Ferraz, tem visita. Leonardo franziu a testa. Quem teria coragem de visitá-lo agora? Levantou, foi até a sala de visitação. E congelou quando viu quem estava do outro lado do vidro. Bruna. Mas não era a Bruna que ele conhecia. O cabelo estava bagunçado, sem maquiagem, olhos vermelhos de tanto chorar, roupa simples de detenta. Ela pegou o telefone do lado dela. Ele pegou-o do lado dele. Eles me prenderam, ela disse, voz tremendo. Disseram que eu sou cúmplice, conspiração, fraude, tentativa de homicídio. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Leonardo, eu estou grávida, 3 meses. Nosso filho vai nascer com a mãe na cadeia. Leonardo sentiu algo estranho no peito. Não era amor, não era preocupação. Era raiva, raiva pura. Você falou demais, deixou rastros. Foi sua burrice que nos colocou aqui. Bruna arregalou os olhos. Minha burrice? Você mandou matar um homem. Você armou tudo. E você não conseguiu nem seduzir o Rodrigo direito sem deixar evidências. Leonardo bateu a mão no vidro. Você gravava nossas conversas no celular. Eu vi no processo. Que tipo de idiota grava confissão? Bruna soluçou. Eu gravava para me proteger, caso você me traísse. E no final, você me traiu. Leonardo levantou. Espero que seu filho nasça, sabendo que a mãe é uma incompetente. Ele desligou o telefone. Virou as costas. Bruna socou o vidro, gritando algo que ele não quis ouvir. Voltou para a cela. E pela primeira vez em anos, Leonardo sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Medo. Medo real. Porque agora não tinha mais poder. Não tinha mais contratos. Não tinha mais dinheiro comprando sua liberdade. Era apenas um homem comum esperando julgamento. E a sentença seria pesada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marina estava em casa quando sentiu a primeira contração. Forte, aguda. Ela segurou a barriga, respirou fundo. Mãe! Dona Célia veio correndo da cozinha. O que foi? Acho que é hora. Dona Célia pegou o celular, ligou para Rodrigo. Ele atendeu no segundo toque. Alô? É a Célia. A Marina está em trabalho de parto. Vem rápido. Rodrigo estava no escritório tentando salvar o que restava da empresa. Deixou tudo, pegou as chaves do carro, correu. Chegou no apartamento em 20 minutos. Subiu as escadas aos pulos. Marina estava sentada no sofá, respirando controlado. Dona Célia ao lado, segurando a mão dela. Vamos, Rodrigo disse, ajudando Marina a levantar. Meu carro está embaixo. Eles foram para o Hospital Santa Cruz. A mesma doutora Patrícia, que tinha atendido Marina antes, estava de plantão. Dilatação de 6 centímetros. Vai ser rápido. Vamos para a sala de parto. Rodrigo ficou parado no corredor. Dona Célia tocou no ombro dele. Vai lá, fica com ela. Ela não vai querer. Vai sim. Dona Célia empurrou ele gentilmente. Vai. Minha filha precisa de alguém. E você tem sido esse alguém. Rodrigo entrou na sala de parto. Marina estava deitada, conectada a monitores, suor escorrendo pelo rosto. Ela olhou para ele. O que você está fazendo aqui? Vim ver você ter o bebê mais sortudo do mundo. Rodrigo se aproximou. Posso ficar? Marina hesitou. Depois acenou com a cabeça. Pode. As horas seguintes foram as mais longas e intensas da vida de Rodrigo. Ele segurou a mão de Marina em cada contração. Limpou o suor do rosto dela. Sussurrou palavras de encorajamento. E quando a doutora Patrícia disse mais uma força, ele sentiu as próprias lágrimas caindo. O choro do bebê encheu a sala. Alto, forte, vivo. É um menino.
Doutora Patrícia anunciou, colocando o bebê no peito de Marina. Saudável, perfeito. Marina olhou para o filho dela, para o rostinho vermelho, os olhinhos fechados, as mãozinhas pequenas. E desabou em lágrimas. Oi, meu amor. Oi, meu filho. A mamãe está aqui. Rodrigo ficou parado, observando. Aquilo era sagrado. Um momento entre mãe e filho que ele não tinha direito de invadir. Mas Marina olhou para ele. Quer segurar? Rodrigo congelou. Eu posso? Pode. Ele estendeu os braços. A enfermeira colocou o bebê neles com cuidado. Rodrigo olhou para aquela criaturinha minúscula e sentiu algo quebrar dentro dele. Era como se todos os erros que ele tinha cometido, todas as pessoas que tinha machucado, todas as mentiras que tinha acreditado, tudo desaparecesse por alguns segundos. E só existisse aquele momento. Oi, pequeno. Rodrigo sussurrou, voz embargada. Você não me conhece e talvez nunca venha a me conhecer direito. Mas eu prometo uma coisa para você. Ele limpou as lágrimas com o ombro. Vou proteger você e sua mãe. Sempre. Não importa o que aconteça. Não importa se ela me perdoar ou não. Vocês dois vão estar seguros. Isso eu juro. Marina observava tudo em silêncio. E pela primeira vez, viu Rodrigo não como o homem que a tinha traído. Não como o empresário arrogante. Mas como um homem quebrado, tentando se reconstruir da única forma que sabia, fazendo a coisa certa. A enfermeira levou o bebê para os primeiros exames. Rodrigo saiu da sala. Encontrou Dona Célia no corredor. Ela tinha lágrimas nos olhos. E aí? É menino ou menina? Menino. Saudável. Perfeito. Rodrigo sorriu pela primeira vez em dias. Ela está bem. Cansada, mas bem. Dona Célia abraçou ele. Obrigada. Por tudo. Por cuidar da minha filha quando eu não conseguia. Por fazer justiça quando seria mais fácil fugir. Por ser homem de verdade. Rodrigo não sabia o que responder. Apenas abraçou de volta. Mais tarde, quando Marina estava no quarto se recuperando, o bebê dormindo no berço ao lado, ela chamou Rodrigo. Senta aqui. Ele sentou na cadeira ao lado da cama. Marina olhou para ele com aquele olhar cansado de quem tinha passado por tudo. Eu não te perdoo. Ainda não. Talvez nunca perdoe completamente. Rodrigo acenou. Eu entendo. Mas, Marina continuou, eu reconheço o que você fez. Você destruiu sua própria vida para consertar a minha, perdeu sua empresa, sua reputação, tudo, e fez isso sem pedir nada em troca. Não fiz por você me amar de novo, Rodrigo disse baixinho. Fiz porque era certo. Marina sorriu, cansada. Eu sei. Ela olhou para o bebê. O nome dele vai ser Gabriel, em homenagem ao pai dele. Rodrigo sentiu um nó na garganta. É um nome bonito. Rodrigo. Marina hesitou. Eu não quero você como marido, não quero você como namorado, mas você pode fazer parte da vida do Gabriel se quiser. Como tio, como amigo da família, como alguém que ele possa contar quando crescer. Rodrigo sentiu as lágrimas voltando. Eu adoraria. Então tá. Marina fechou os olhos exausta. Bem-vindo à família, de um jeito diferente, mas família mesmo assim. Rodrigo saiu do quarto, encostou na parede do corredor e chorou. Não de tristeza, mas de alívio, porque pela primeira vez em anos ele tinha um propósito, uma razão para ser melhor, uma segunda chance que não merecia, mas que ia honrar até o último dia da vida dele. Lá na delegação, Leonardo olhava para o teto da cela. Bruna chorava sozinha na cela ao lado. Os dois tinham perdido tudo. E Rodrigo tinha encontrado algo muito maior que dinheiro ou poder. Tinha encontrado redenção. 6 meses depois, Rodrigo estacionou o carro na frente do apartamento novo que tinha comprado para Marina e Dona Célia. Não era mansão. Era um lugar simples, 3 quartos, numa área tranquila com parquinho para crianças. Marina tinha insistido que não queria luxo, queria paz, e ele tinha respeitado. Tocou a campainha. Dona Célia abriu, sorriso no rosto. A saúde dela tinha melhorado muito depois que Rodrigo pagou o tratamento completo.
Agora fazia hemodiálise 3 vezes por semana num hospital particular, e os médicos eram otimistas. Rodrigo, entra, entra! A Marina já está arrumando o Gabriel para o passeio. Ele entrou. O apartamento cheirava a café e bolo caseiro. Fotos do Gabriel estavam espalhadas pela sala. Um bebê gordinho, sorridente, com os olhos escuros da mãe. Rodrigo sorria toda vez que olhava para aquelas fotos. Não era o pai biológico, mas amava aquele menino como se fosse. Marina apareceu da cozinha com Gabriel no colo. O bebê balançou os bracinhos quando viu Rodrigo. Olha quem chegou, meu amor. É o tio Rodrigo. Rodrigo pegou o bebê, levantou ele no ar e Gabriel deu aquela risada gostosa de criança. E aí, campeão? Pronto para o parque? Eles foram os 3 juntos, Marina, Rodrigo e Gabriel no carrinho. O sol estava bonito, céu azul, brisa leve. Crianças corriam pelo parque, pais empurravam balanços, cachorros corriam atrás de bolas. Vida acontecendo de um jeito simples e bonito. Sentaram num banco embaixo de uma árvore. Gabriel dormiu no carrinho. Marina olhou para o filho dela com aquele amor profundo que só mãe tem. Sabe o que é engraçado? Ela começou, voz baixa. Durante tanto tempo, eu achei que minha vida tinha acabado, que nunca ia ser feliz de novo. E agora? Agora eu percebo que minha vida não acabou. Ela recomeçou. Marina olhou para Rodrigo. De um jeito que eu nunca imaginei. Rodrigo ficou em silêncio. Nos últimos meses, ele tinha trabalhado duro para reconstruir a empresa. Demitiu todos os funcionários envolvidos na fraude. Contratou auditoria externa. Renegociou contratos com transparência total. Muitos clientes voltaram, outros não. Mas ele tinha algo agora que não tinha antes: dignidade. E você? Marina perguntou. Como está a empresa? Menor, mais honesta, mais difícil. Rodrigo sorriu. Mas é minha. De verdade dessa vez. Sem mentiras. Sem atalhos. O Leonardo pegou quantos anos mesmo? 25, sem possibilidade de redução. Júlia testemunhou tudo. As provas eram irrefutáveis. Rodrigo olhou para o horizonte. A Bruna pegou 15. Vai ter o bebê na prisão. Serviço social vai decidir o que fazer com a criança depois. Marina balançou a cabeça. Eu tenho pena daquela criança. Nenhum bebê merece nascer nessa situação. É verdade, Rodrigo concordou. Mas às vezes a vida não é justa. A gente só pode controlar nossas próprias escolhas. Marina olhou para ele. Você mudou, Rodrigo. De verdade. Não é só discurso. Eu vejo nas suas ações. Eu tinha que mudar. Senão, o que adiantava tudo? Ele olhou para Gabriel dormindo. Esse menino vai crescer num mundo difícil, cheio de gente desonesta, cheio de atalhos fáceis. Mas eu quero que quando ele olhar para trás e perguntar sobre mim, alguém possa dizer: aquele homem errou, mas teve coragem de consertar. Marina sentiu os olhos enchendo. Gabriel vai saber a história do pai dele, do pai biológico. Vou contar tudo. Como o Gabriel era honesto, trabalhador, sonhador. Como ele morreu defendendo o que era certo. E ele vai ter orgulho, Rodrigo garantiu. Porque o pai dele era herói. Não herói de filme, herói de verdade. Aquele que faz a coisa certa mesmo sabendo que pode custar caro. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Gabriel acordou, pediu uma madeira. Marina deu. Rodrigo ficou observando e percebeu algo que nunca tinha percebido antes. Felicidade não era ter tudo, era ter o suficiente e estar em paz com quem você é. Marina, ele chamou. Obrigado. Por quê? Por me dar uma segunda chance, não de ser seu marido, mas de ser humano decente. Rodrigo sorriu. Você podia ter me destruído, podia ter me odiado para sempre, mas escolheu me dar espaço para crescer. Marina segurou a mão dele. A gente não controla o que os outros fazem com a gente, mas a gente controla o que a gente faz depois. Ela apertou a mão. Você escolheu fazer justiça. Escolheu proteger quem precisava. Escolheu ser melhor. Isso vale muito. Rodrigo olhou para aquela mulher incrível que tinha sido esposa dele e agora era amiga. Não tinha mais amor romântico entre eles. Esse tempo tinha passado.
Mas tinha respeito, tinha gratidão, tinha algo mais profundo que amor, tinha verdade. Uma semana depois, Rodrigo estava no escritório quando recebeu ligação da Júlia. Senhor Rodrigo, conseguiu emprego, empresa de auditoria grande, salário bom, condições ótimas. Júlia, que notícia maravilhosa! É por sua causa. A carta de recomendação que o senhor escreveu abriu portas. Ela hesitou. Obrigada por acreditar em mim quando eu estava com medo. Você foi corajosa, merece tudo de bom. Depois de desligar, Rodrigo olhou pela janela do escritório. A cidade continuava lá, grande, caótica, cheia de gente correndo atrás de sonhos. Alguns honestos, outros nem tanto. Mas ele tinha aprendido algo importante. Não dá para controlar o mundo. Só dá para controlar suas próprias escolhas. Naquela noite, Rodrigo foi jantar na casa de Marina. Dona Célia fez lasanha. Gabriel brincou no tapete da sala. Eles conversaram sobre tudo e sobre nada. Sobre planos, sobre medos, sobre esperanças. E quando Rodrigo foi embora, já de noite, Marina o acompanhou até a porta. Rodrigo! Sim, eu te perdoo. As palavras saíram baixinho, mas firmes. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Rodrigo sentiu as lágrimas chegando. Obrigado. Marina sorriu. Agora vai. E volta no sábado. O Gabriel adora quando você lê aquelas histórias engraçadas para ele. Rodrigo saiu. Entrou no carro. Dirigiu pelas ruas iluminadas. E pela primeira vez em anos se sentiu completo. Não porque tinha tudo, mas porque tinha aprendido a coisa mais importante. Redenção não vem de palavras bonitas ou promessas vazias. Vem de acordar todo dia e escolher fazer o certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando o preço é alto. Porque no final, a vida não julga a gente pelo que perdemos. Julga pelo que construímos depois da queda. E Rodrigo estava construindo algo que dinheiro nenhum podia comprar. Uma vida honesta, um legado verdadeiro e a chance de ser o homem que uma criança chamada Gabriel pudesse admirar quando crescesse. Não como pai, mas como exemplo. E às vezes isso vale muito mais.